Temporal na região do Alto Uruguai deixa estragos e assusta moradores. Chuva de granizo foi registrada durante a madrugada em cidades de Getúlio Vargas, Estação, Erebango e Charrua. E também, entre outros destaques, você vai ver que a polícia apreendeu um revólver, uma espingarda e um simulacro de arma de fogo aqui em Erechim. E o 13 BPM iniciou a 7ª semana de mobilização para enfrentamento ao tráfico de pessoas. Além disso, Polícia Rodoviária Federal volta a prender aqui na região a maconha skunk, que tinha como direção Passo Fundo. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha no Bom Dia Notícias nessa terça-feira aqui em Erechim. Terça-feira de céu nublado e a expectativa de chuva para as próximas horas. Temperatura na casa dos 16 graus. Fique atento porque além de chuva, muito frio aqui na nossa região. Daqui a pouquinho a previsão do tempo completa para você com a Tayane do Carmo. Mas a gente já começa falando do temporal que atingiu a região do Alto Uruguai e várias partes aqui do norte do estado na noite de ontem, entre o fim da noite de ontem e o início da madrugada. Algumas cidades, como o caso de Getúlio Vargas, Estação, Erebango e também Charrua, chegaram a serem afetadas pela chuva de granizo. Nós vamos para o site do Jornal Bom Dia para mostrar para você a reportagem da Defesa Civil aí, que fez um levantamento, juntamente com a Força Voluntária. Foram mais de 300 casas atingidas só em Getúlio Vargas. Foram necessários mais de 10 mil metros de lonas lá no município. Diversas cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por uma forte chuva na noite dessa segunda-feira, já na madrugada de terça. Em Getúlio Vargas, no Alto Uruguai, foi registrado granizo e muitos estragos em residências. De acordo com a Força Voluntária, mais de 300 casas foram atingidas, sendo necessário mais de 10 mil metros de lonas no município para atender às ocorrências. A Força Voluntária se deslocou com 10 membros da equipe, que contou com o apoio também de profissionais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. A reportagem completa está lá em jornalbomdia.com.br. E agora pela manhã, o repórter Natan Bretenbach e a Tayane do Carmo, que são os apresentadores do programa Café Bom Dia, conversaram com o Ronaldo Mânica, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Erechim. Ele prestou apoio e falou um pouco da situação lá no município. Vamos rever aí com imagens dos estragos essa entrevista. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Bem, Ronaldo, a gente estava mostrando para o pessoal de casa algumas imagens agora dessa chuva de granizo aqui na região, né? Quais são os números da Defesa Civil, juntamente com a Força Voluntária do Alto Uruguai, dos estragos provocados nos municípios aqui da região? Bom, aqui no nosso município de Erechim, hoje, a princípio nós não temos nenhum chamado de estragos, né, no município, mas a gente vai dar apoio aí à Defesa Civil e à consultação do prefeito de Getúlio aí essa noite, que mais de 300 residências foram atingidas, hein, com a forte granizo, granizo que chegou um palmo de altura no chão, quase nos locais maior pico, aonde que atingiu principalmente o bairro Monte Claro, lá um bairro mais carente do município, aonde que a gente prestou apoio aí, todo conjunto ao Corpo de Bombeiros, também militar, fez um belo trabalho lá na noite, e junto à Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas. A gente também tem notícias aí que a gente acompanha, ali do Erebango, né, mais de 50 residências atingidas. Sim. E também tem estragos em estação. Olha só, e a gente conversava antes pela manhã, inclusive já está no site do Jornal Bom Dia, no Facebook também, a respeito de Getúlio Vargas, cerca de 300 casas foram atingidas, é isso? Isso, cerca de 300 casas foram atingidas ali. Até eu acho que hoje vai ser feito agora durante o dia um levantamento maior, até a gente vai lá dar um apoio, onde que a grande quantidade aí de casas perfuradas foi ali na região do bairro Monte Claro, mas com estragos em toda a cidade de Getúlio Vargas. Sim. Lembrando que a Força Voluntária, juntamente com a Defesa Civil, utilizaram mais de 10 mil metros de lona, é isso?
Isso, na verdade, toda a operação foi, né? Não só somente os 3 órgãos, foi também Sim. o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura, até lá, todo mundo junto utilizou mais de 10 mil metros de lona. Tá certo. Esses estragos, eles iniciaram ainda de madrugada, né? Vocês foram acionados que horário? Nós fomos acionados, nós estamos com a equipe pronta desde a meia-noite ali, meia-noite e 20, por aí, que é a hora que aconteceu, nós já estávamos com a equipe pronta, mas fomos acionados pelo prefeito de Getúlio Vargas, aí pela 1h30 aí, que aí a gente deslocou para lá para apoio. Sim. Na verdade, ele acionou lá a questão da quantidade, né, de residências atingidas, foram grande a quantidade, e atingiu principalmente os bairros mais vulneráveis da cidade, né? Uhum. Entendi. Hoje a Defesa Civil do Estado vai estar lá também, daqui a um pouquinho já está chegando, nós também vamos para lá. Um pouquinho nós ficamos lá até perto de umas 4h50 da manhã, e aí depois a gente deslocou de volta para Erechim. Agora estamos retornando com a equipe para lá. Tá certo. O Grupo Bom Dia de Comunicação agradece a sua presença aqui, parabeniza, porque, como a gente conversava, né, Ronaldo, mais de 10 profissionais aí da Força Voluntária, também da Defesa Civil, estiveram participando dessas ações, né, em prol da comunidade, de prestar um serviço, um auxílio justamente voluntário para quem mais precisa aí nesses desastres, né? Pessoal, todo mundo voluntário, tanto de uma entidade quanto da outra, hein? Todos sempre prestativos, sempre quando acontece qualquer situação, e todos treinados e capacitados para atuar nessa situação. Então é isso que faz a diferença. Tá certo. Muito bem, né? Situação complicadíssima, mais de 300 casas atingidas lá em Getúlio Vargas e na região aí, daquela região, aquela micro-região aqui a gente chama de Getúlio Vargas, né? Estação, Erebango e Charrua. Nós vamos seguir acompanhando este caso porque tem previsão de mais chuva. Daqui a pouquinho a gente volta a falar desse temporal, imagens impressionantes, aí você pode conferir lá nas redes sociais do Bom Dia, que mostram a quantidade de granizo que atingiu essa região. Mas vamos seguindo para o site do jornal Bom Dia, falando de segurança pública, porque a polícia apreendeu um revólver, espingarda e um simulacro de uma pistola além de munições aqui em Erechim. Olha, foi durante a noite dessa segunda-feira, quando guarnições da Brigada Militar, através do 3º BP Choque, efetuaram o patrulhamento de rotina na rua Vitelmo Pasquato, no bairro Progresso, quando os policiais avistaram um indivíduo saindo de um matagal com uma espingarda. Ao visualizar a ação policial, o homem tentou fugir e abandonou a espingarda calibre 12 com 6 cartuchos. O homem foi acompanhado pelos policiais que efetuaram a abordagem e, ao realizarem a busca pessoal, foram encontradas com ele um revólver calibre 38 e 5 munições intactas também de calibre 38, além de 125 gramas de maconha e R$ 356,27 em moeda corrente, 5 munições intactas de calibre 12, uma balança de precisão e um simulacro de uma pistola, além de um celular. Diante dos fatos, o rapaz de 19 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde segue neste momento à disposição da Justiça. Também nas últimas horas, a Brigada Militar prendeu um homem com comprimidos de êxtase e dinheiro lá no bairro Progresso. Olha, foi durante a noite dessa segunda-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar que estava em patrulhamento de rotina lá na rua Rufino Pinheiro, no bairro Progresso, quando os policiais efetuaram a abordagem de um indivíduo em atitude suspeita. Ao realizar buscas, localizaram com esse homem comprimidos de êxtase, 185 comprimidos, além de R$ 685 em dinheiro, moeda corrente. Diante dos fatos, o homem de 19 anos, um rapaz aí, né, jovem, foi preso. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após conduzido ao presídio aqui de Erechim. Ele deve ser autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Seguindo para a nossa região do Alto Uruguai, as informações da segurança pública. E olha, o fogo foi registrado às margens da rodovia e controlado por bombeiros lá no município de Barracão. Olha, equipes de plantão do Corpo de Bombeiros Voluntários de Barracão foram acionadas na tarde da última segunda-feira para atender um incêndio de grandes proporções em uma mata e uma plantação de pinos na lateral da rodovia às margens da RS 343, na comunidade de Linha Marmeleiro, no sentido Barracão-São José do Ouro. O fogo foi controlado com a chegada dos bombeiros. A Brigada Militar deu apoio e as causas desse incêndio ainda são desconhecidas. E olha, o 13º Batalhão da Brigada Militar iniciou nesta semana a 7ª semana de mobilização para o enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Uma equipe do 13º Batalhão da Brigada Militar deu início à 7ª semana de mobilização para enfrentamento ao tráfico de pessoas. A ação acontece conjuntamente com todos os batalhões do Estado e tem como objetivo esclarecer a população sobre o tráfico de pessoas. As ações desenvolvidas devem acontecer em áreas de rodovias e aeroportos e também em locais onde ocorre a prostituição. Seguimos com outras informações, ainda falando do 13 BPM. Olha, na última sexta-feira, uma apresentação aí aconteceu lá no batalhão para mostrar os avanços do programa Novo Rumo na região. Quem traz a informação é o Natan Bretenbach. A Brigada Militar apresentou as ações e os resultados do 13º BPM em uma coletiva de imprensa que aconteceu no batalhão de Erechim na tarde da última sexta-feira, 23 de julho. Segundo os dados estatísticos apresentados no primeiro semestre de 2021, o batalhão atendeu 4.408 ocorrências, fiscalizou 11.996 veículos, realizou 815 prisões, visitou 231 propriedades rurais, abordou mais de 31 mil pessoas, apreendeu 36 quilos de drogas, apreendeu 87 armas de fogo e capturou 42 foragidos da justiça. Na maioria dos seus indicadores, eles estão com uma redução sensivelmente grande, alguns de mais de 100%, né? Mas também, ao mesmo tempo, a preocupação que nós temos e também não deixamos de divulgar, né, com relação aos delitos de homicídios, que houve um incremento, em certa medida, maior do que anos anteriores, né, que é alvo, digamos assim, de muitas ações e operações do 13º BPM, da Brigada Militar em geral, com o apoio do 3º Batalhão de Choque de Passo Fundo, também o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, de Porto Alegre, né, o Serviço de Inteligência a nível local, regional e também da Agência Central da capital. Né. Nós tivemos também o acompanhamento e o apoio do Batalhão de Aviação de Caxias do Sul, da Brigada Militar, com um helicóptero, uma aeronave apoiando nas operações nossas. Na oportunidade, foram apresentados e lançados os exemplares físicos do livro intitulado Programa Novo Rumo, georreferenciamento sob a ótica policial, escrito pelo comandante do Batalhão de Polícia Militar do município. A obra havia sido lançada de forma online em novembro do ano passado. Então, a população também atuando nos programas que nós temos, né, o programa Novo Rumo do georreferenciamento, também a participação no projeto Sentinela, através das câmeras de vídeo monitoramento. Então, uma série de medidas, né, de providências e estratégias que a Brigada Militar, atuando, integrada com todas essas entidades e órgãos e poderes existentes, e a parceria com a comunidade. O programa Novo Rumo é uma estratégia de polícia ostensiva que busca a prevenção e o combate de delitos, bem como a manutenção da segurança pública, especialmente na área rural, através da aproximação e perfeita integração da Brigada Militar com a comunidade local e regional. Tudo isso faz com que o Alto Uruguai se sinta mais tranquilo, mais seguro, né, e, consequentemente, as pessoas possam usufruir de todos os meios de lazer, todos os locais aqui que nós temos para isso, também possa trabalhar com tranquilidade e que a nossa região cada dia mais consiga se desenvolver, né, e a gente chegue junto aí com a comunidade a um bem-estar de todos os integrantes aqui do Alto Uruguai. E olha, um capotamento deixou uma pessoa ferida lá em Três Palmeiras. O acidente aconteceu no último sábado. Um veículo capotou, deixando a motorista ferida na RS 324 em Três Palmeiras no último sábado. Segundo populares, o automóvel modelo Corolla saiu da pista e colidiu contra árvores antes de capotar. A motorista, que estava sozinha no veículo, foi socorrida pelo resgate do SAMU e levada para o hospital de Ronda Alta. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e terá suas causas apuradas pela Polícia Civil.
E ontem pela manhã, a motorista de um automóvel ficou ferida após o carro em que ela conduzia se chocar contra um caminhão na ponte sobre o Rio Tigre, na RS 477, no bairro Distrito Industrial, aqui em Erechim. O local é considerado perigoso pelos motoristas, pois só passa um veículo de cada vez e tem um tráfego intenso lá de veículos. Veja. Um acidente deixou uma pessoa ferida sobre a ponte do Rio Tigre na RS 477, que liga Erechim a Áurea, na manhã desta segunda-feira. O acidente envolveu um caminhão betoneira e um automóvel. A condutora do veículo foi encaminhada para atendimento médico pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Já o motorista do caminhão não ficou ferido. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e as causas serão apuradas pela Polícia Civil. Muito bem, né? Situação complicadíssima essa daí, mas vamos seguindo acompanhando. E olha, uma mulher foi presa por tentativa de homicídio durante uma prova de laço lá no interior de Barracão. Olha, ela tentou matar a facadas uma outra jovem que estava no local de apenas 19 anos. Veja. Uma mulher de 31 anos foi presa após tentar matar outra de 19 anos a facadas. O fato aconteceu durante uma prova de tiro de laço no interior do último domingo em Barracão. De acordo com a Brigada Militar, a autora do ataque foi presa em flagrante. Ela foi levada para a delegacia e ficou em silêncio sobre o motivo do ataque. Logo após, ela foi encaminhada ao Presídio Estadual de Passo Fundo. Já a vítima recebeu os primeiros socorros no Hospital de Barracão e foi transferida para o Hospital de São José do Ouro. O estado de saúde dela é grave. E a Polícia Ambiental, juntamente com a Brigada Militar, realizou aí no fim de semana, entre os municípios de Entre Rios do Sul e Trindade do Sul, uma operação para combater os crimes de abigeato, o roubo de gado, que vem acontecendo. Veja. Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, uma equipe do 3º Grupamento Ambiental de Nonoai realizou várias ações de policiamento em áreas rurais entre os municípios de Trindade do Sul e Entre Rios do Sul. O objetivo da ação foi o combate a crimes de abigeato. Durante a atividade policial, foram realizados patrulhamentos e abordagens de veículos em pontos estratégicos. Na execução do serviço, não foram constatadas irregularidades nas áreas patrulhadas. Já a gente volta a falar de segurança pública, agora a gente muda de assunto para o cenário nacional. Olha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um Ministério do Emprego e da Previdência Social. Veja como vai funcionar essa iniciativa. Dentre as mudanças anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro está a nomeação do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91. E eu fui mais da metade do meu tempo, de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. E a Casa Civil é o ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então, é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. As alterações no primeiro escalão do governo federal ainda incluem o general Luiz Eduardo Ramos, que segue para a Secretaria-Geral da Presidência da República, e a criação do Ministério do Emprego e Previdência Social, que ficará com o Onyx Lorenzoni. O general Ramos está na Casa Civil, continua sendo ministro palaciano, vai para a Secretaria-Geral, e o Onyx, que eu chamo de Coringa, né, ele vai para um novo ministério, que vai ser o Ministério do Emprego e Previdência. Bolsonaro herdou uma esplanada com 29 ministérios e secretarias e reduziu o número para 22 ministérios. No ano passado, recriou as comunicações e o Banco Central perdeu o status ministerial. Com a criação da nova pasta do Emprego e Previdência Social, serão 23 ministérios no total. Segundo o governo, é natural reformular a equipe e as mudanças devem fortalecer a base aliada no Congresso Nacional. Tem que fazer, às vezes, acomodações políticas, mas são inteiramente republicanas, inteiramente normais. É uma reorganização estrutural nossa. Vamos dar uma mexida boa aí. A política econômica segue igual.
Voltamos a falar agora de segurança pública. E olha, a Polícia Rodoviária Federal encontrou mais uma grande quantidade de maconha skunk, a super maconha, que estava sendo trazida para o Rio Grande do Sul. A apreensão aconteceu no Porto Goiôem, aqui na divisa do estado, próximo a Erval Grande. E segundo o traficante que transportava a droga, ela tinha como destino a cidade de Passo Fundo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite do último domingo, no Goiôem, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, cerca de 35 quilos de skunk, também conhecida como a super maconha. 2 pessoas foram presas. De acordo com a PRF, os policiais receberam denúncias de que um veículo suspeito era transportado na plataforma de um guincho. A droga estava escondida na lataria do carro e também no revestimento no banco traseiro do automóvel modelo VW Gol, emplacado em Santa Maria. O motorista do Gol, de 27 anos, e uma passageira, que tem 26, foram presos em flagrante. Eles foram conduzidos para a delegacia de polícia e vão responder por tráfico de drogas. Segundo eles, a carga de skunk vinha do Mato Grosso do Sul e seria entregue em Passo Fundo. No fim de semana foi de drive-thru da segurança pública à segurança social, viu? Mais de 11 mil peças de roupas foram arrecadadas aqui em Erechim e vão ajudar muitas famílias. Além das roupas, também foram recebidos alimentos. Mais de 11 mil peças de roupas e 38 cestas básicas foram arrecadadas no drive-thru da Segurança Pública Solidária, que contou com a participação de 10 entidades no fim de semana em Erechim. A ação integra uma campanha estadual e as doações serão encaminhadas para a assistência social, que nesta semana trabalhará com a Central de Doações em um horário especial, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 54 3520 7050 ou 54 99161 5973. Vamos falar agora da imunização contra a Covid-19 aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai. Vamos trazer informações com a Taiane do Carmo no acompanhamento vacinal. Muito bem, e agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui de Erechim e também da região. Iniciamos te contando quem se vacina nesta terça-feira. De acordo com a Prefeitura de Erechim, que divulga as informações que são passadas da Secretaria da Saúde, são pessoas com 27 anos de idade completos ou mais que já podem fazer a vacina contra a Covid-19. Quem fará a vacina pela primeira vez é necessário levar a documentação, como o comprovante de residência, o CPF, a identidade, o cartão do SUS e também a carteira de vacinação. Nós lembramos, a central de vacinação fica lá no bairro Três Vendas, na rua Júlio Trombini 634, na antiga Fundação Cotrel. O horário é das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde e não fecha ao meio-dia. Também a Prefeitura de Erechim informa que está fazendo a segunda dose do imunizante da AstraZeneca, mas desta vez não é a antecipação. As pessoas devem seguir o que está descrito na carteira de vacinação. A antecipação da segunda dose ela foi suspensa pelo governo do Rio Grande do Sul, por isso quem fez a primeira dose deve seguir o que está programado na carteirinha de vacinação. Nós informamos também que nesta terça-feira está acontecendo a vacinação para adolescentes de 13 anos de idade que possuem comorbidades, que são aquelas doenças que tornam a pessoa mais vulnerável à Covid-19. É necessário levar um documento que comprove que o adolescente tem a doença. E essa vacina está sendo feita somente na UPA, que fica lá no endereço na Rua Alemanha 985, aqui no centro de Erechim. E também é necessário levar a documentação, como comprovante de residência, o CPF, a identidade, cartão do SUS, carteira de vacinação. Tudo isso é obrigatório.
Agora falamos sobre como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim. Temos o boletim que foi atualizado nesta segunda-feira até às 4 horas da tarde, que informa sobre os casos confirmados. Temos o total desde o início da pandemia de 14.137, recuperados 13.850, casos ativos que são pacientes ainda no período de transmissão 97, óbitos 190. Falando sobre as hospitalizações, temos o total de 28, que se dividem. Pessoas que são de Erechim e que estão na UTI são 10, na unidade Covid-7. De outros municípios, mas que estão hospitalizadas em Erechim, na UTI 8 e na unidade Covid-3. Em relação à vacinação, com a primeira dose em Erechim, 59.958. Pessoas vacinadas com a segunda dose e dose única são 27.089. Hoje também nós temos o mapa da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, que analisa como está a situação da doença aqui a nível de região, da região norte aqui do país. E nós temos este outro mapa também que foi atualizado até às 5 horas da tarde desta segunda-feira. Casos confirmados na região, o total de 29.952. Recuperados, 29.208. Casos ativos, 285. Óbitos, 459. Sobre a ocupação dos leitos, tanto da Fundação Hospitalar Santa Terezinha quanto do Hospital de Caridade, na UTI a porcentagem equivale a 48,65% e sobre os leitos clínicos a porcentagem equivale a 10,12%. Falando da imunização, com a primeira dose, são 145.197 pessoas vacinadas, o que corresponde a 60,86% da população. Com a segunda dose e dose única, são 71.150, o que corresponde a 29,82% da população. Agora, falando sobre como está a situação da vacinação a nível estadual, nós temos este outro endereço que informa. Com a primeira dose, são 6.007.868 pessoas. Com a segunda dose, 2.557.575. Com a dose única, 286.196, totalizando 8.851.639 pessoas vacinadas. Sobre as doses recebidas, temos o total de 10.173.876, distribuídas 10.049.871 pessoas, e o total no estado corresponde a 88% das vacinas aplicadas. Nós lembramos que mais informações sobre a vacinação e também sobre como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim e também na região você acompanha ao longo da nossa programação. Muito bem, você viu aí, né, que hoje é o dia das pessoas que têm 27 anos se imunizarem contra a Covid-19. Quem celebrou esse anúncio foi o prefeito de Erechim pelas redes sociais, Paulo Polis. Vamos ver a fala do prefeito. Oi, pessoal. Finalizamos agora as contas aqui com a Secretaria de Saúde e amanhã vai dar para abrir mais uma faixa etária. Então amanhã é o dia dos meninos e meninas de 27 anos, na central de vacinação, das 8 até as 17 horas. E na UPA, a partir das 10 horas, é o dia de quem tem 13 anos, os adolescentes com comorbidades. Porque lugar de vacina é no braço do nosso povo. Muito bem, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para o intervalo, na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você. Vamos falar de esporte, os destaques da coluna Pente Fino. A gente volta já. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O
Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. De volta com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Vamos agora saber quais são os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi, tudo bem? Boa tarde, como é que está, Natan? Tudo certo. Vamos para a tua coluna, você fala de um encontro de vários partidos e linhas ideológicas. Eu saí daqui na sexta-feira passada e teve um encontro lá no Ibis Hotel. Era um encontro do aniversário dos 7 anos do Solidariedade em Erechim. O presidente do partido de Erechim, o Ayrton Pereira da Silva, ele convidou todos os partidos de Erechim, mas sabe que tem oposição, situação. Ele dividiu as 7 horas de situação, oposição, e as 8 de oposição e situação. Aí eu fui às 7h30 para pegar, 15 para as 8, cheguei para pegar os dois, né? Sim. Mas na verdade misturou tudo, não tinha como tu mandar embora os caras porque chegam os outros, né? Então ficou tudo misturado com os partidos aqui, ó. Democratas, Rogério Pisato, o Ayrton, Solidariedade, Júlio Dornelles, PCdoB, José da Cruz, PTB, Flávio Pitti, do PSD,
Hernani Melo dos Democratas, lá atrás, lá o Roberto Carlos Perozan, ele que ficou muito tempo entubado com a Covid, ele que foi representando o Darnley, o goleiro do Grêmio, que é deputado federal. Depois tem o Cláudio Janta, que é vereador de Porto Alegre, presidente estadual do PSD. Hernani Melo é republicanos? Republicanos. O que eu falei? Democratas. Não, Democratas é o Pisato, desculpa. Depois tem o Carlos tem que saber decorar os partidos e quem está atrás das máscaras, né? Carlos Polis, do MDB, que é vice-presidente do partido. Cláudio Palhoça, do PL, que concorreu a prefeito. E Tiago De Policy, do PRTB, que concorreu a prefeito. Dá uma olhada quantos partidos envolveu ali. Então, mas nunca estarão juntos todos, né? Mas essa relação institucional de partidos é bem interessante, esse tipo de coisa, né? Faltou alguns, o PT não foi, o PSTB não foi, sabe? Tem uns que não foram. E Solidariedade permanece no governo, garante o vice do MDB. A semana passada, uma informação na cidade, um fake news, né? Uma mentira, ou uma notícia plantada, que isso acontece muito na política, e tem quem aceita e quem não aceita. E quando eu cheguei lá, aí estava o Carlos Polis, estava o Cláudio Janda, que é presidente estadual, que é vereador e pré-candidato a deputado federal, e mais um monte de gente escutando, falou assim, Rodrigo, vou aproveitar a tua presença e vou te dizer aqui para acabar com vez com essa folia. Né? O Solidariedade permanece no prefeito. Essa é a vontade e as palavras do prefeito Paulo Polis. Olha. O Ayrton Vélez ficou grandão, o presidente do Solidariedade, achando que ia sair, né? Então ele acabou com qualquer tipo de especulação em coisa que rodava. Porque às vezes acontece, a especulação de saídas de partidos de governo se dá às vezes em cima de pessoas que querem entrar nos cargos que esses partidos ocupam. Não fica do Solidariedade, fala de todos os partidos assim. E agora tem essa questão que eu vi semana passada, que o PSTB pode ingressar no governo em janeiro. Então vai precisar mais cargos, aí é uma série de coisas. Então, quando você fala em tirar a partir de agora, é como se fosse dizer, está entrando o PSTB agora? Não, vamos ver o que vai acontecer, que ainda tem uns meses pela frente. Tá bem. Manifestantes pedem o impeachment de Bolsonaro. As principais cidades do Brasil tiveram um manifesto no último sábado, Sim. E Erechim não foi diferente. De todos os protestos que teve, esse teve, acho, que antes era mais restrito a grupos de estudantes, Universidade Federal, grupos mais específicos. Agora tinha mais já bandeiras de partidos, tinha entidades representativas sindicais, então aumentou um pouco. No dado momento foi colocado um fogo num boneco do Bolsonaro, e naquele momento pegou fogo em torno de 1 metro na grama, no chão da Praça da Bandeira, que é a única coisa. Eu acho que todo manifesto ele é extremamente saudável para a democracia, Sim. Mas tu não pode depredar o patrimônio público. Esse cuidado. Tanto é que esse ato de um grupo, nem todos que estavam contrários ao Bolsonaro foram favoráveis, porque foi feito por um grupo que acabou botando fogo, sem querer, tudo na grama, tudo nos canteiros da Praça da Bandeira. Esses manifestantes acabaram deixando resíduos também na praça. E assim, oi? Eles acabaram deixando alguns resíduos na praça. Isso outra vez também aconteceu. É esse cuidado. Sim. O manifesto é dirigido a todo mundo, mas tem que ter respeito. Eu acho que esse tipo de coisa tem que cuidar. Acho que a semana que vem vai ter o do Bolsonaro também, né? Eu acho que é a primeira que estão chamando, eu não vi nada de Erechim ainda, mas provavelmente vai ter. Então está aí, mais um manifesto. E agora a tendência é só acirrar essa polarização no Brasil com o manifesto cada semana, um contrário, um favorável, um contrário, vamos acompanhar. Né? Comandante Nádia, ela diz o seguinte, vejo candidatos defendendo a segurança, mas nunca passaram pelo setor. Esteve aqui nos Visitando essa semana e vai ter um programa dela que foi gravado com a entrevista que vai ao ar na próxima sexta, às 21 horas, pela TV Bom Dia, mas eu repercuti um pouco das coisas que ela disse. E ela falou, não coloca a tua bandeira, tu nunca veio para Erechim, coisa e tal, tu veio para cá agora, vai qualquer deputado estadual. Eu vim pouco, mas eu assumo compromissos com a região. Aquilo que todo mundo fala quando vem para cá, de vez em quando. Então, assim, eu vou lhe cobrar sempre, e se a senhora se eleger no final por Erechim, eu vou ser o primeiro a te cobrar e não te receber a próxima vez. Eu falei no encerramento da entrevista para ela. Ela pegou, deu a mão assim e falou assim, compromisso assumido. Então, vamos ver o que vai acontecer. E numa das bandeiras dela, ela como era tenente-coronel, mulher, brigada militar, entrou para a política para o MDB, se elegeu vereadora do Porto Alegre para o MDB, depois concorreu a deputada estadual para o MDB, fez mais de 30 mil votos, mas não entrou. Daí se reelegeu a vereadora, de novo em Porto Alegre, segundo mandato, trocou de partido, agora está nos Democratas. Ela disse que não concorda com questões ideológicas, tem muitos amigos do MDB, ela não concorda. E nessas bandeiras, e por isso que ela escolheu o Democrata de apoio, ela faz campanha pró-Bolsonaro, e ela disse que a bandeira dela é a segurança pública, mas ela trabalhou em todos os setores da segurança pública.
ostensivo, e no comando, em Porto Alegre, municípios pesados. Então, assim, eu vejo muita gente prometendo bandeira de segurança pública, nunca passou pelo setor, não sabe o que é segurança pública. E ela tem razão nesse sentido, né? Aqueles que fazem uma série de bandeiras, para tentar acertar e acabam não acertando. Sim. Muito bem. Você também fala que o segundo maior crime contra a humanidade é atrás do Holocausto, deputado estadual Vilmar Lourenço. Esteve aqui também, né? Acabaram se encontrando aqui, mas não era a mesma agenda. Nós fizemos 2 programas de 15 minutos, que vai para o ar então, na sexta-feira. O Vilmar Lourenço, ele é deputado estadual do PSL, é de Sapucaí do Sul, ele esteve em Erechim ontem, teve um encontro político aqui, e ele faz parte da CPI dos medicamentos na Assembleia Legislativa, onde se investiga os aumentos abusivos por distribuidoras, por laboratórios, por vendedores, do preço dos remédios. E ele disse que o aumento dos remédios na época da pandemia é o segundo maior crime da humanidade, só atrás do Holocausto, que é o que fez o Hitler na Segunda Guerra Mundial. Olha a comparação que ele faz. Está matando, ele teme pela saúde financeira dos hospitais pós-pandemia, pelo custo elevado dos insumos para manter as pessoas vivas, principalmente no kit intubação. É bem interessante esse posicionamento dele com relação a isso que está acontecendo. Tá bem, são esses destaques de hoje. Finalmente, a gente tem mais alguma outra informação? Acho que foi tudo, não, né? Hoje, por hoje é só, Natan. Tá bem, então obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Muito bem, obrigado pelas informações aí, o Rodrigo. Seguimos com outras notícias. Chegando para você agora o comentário do Igor Miller. Te liga, a opinião você também vê aqui. De um modo geral, a agricultura como um todo, o setor agrícola é importante para o país. E seja agricultura em grandes proporções, médias, pequenas, as micropropriedades, todo o setor agrícola é importante do seu jeito. Uns produzindo grãos, cereais, outros produzindo alimentos que vão diretamente à mesa do consumidor, do brasileiro. E aí eu vou fazer um comentário aqui referente justamente à questão da agricultura familiar, que é muito abrangente e tem muitas propriedades, e também aqui no Alto Uruguai e Brasil afora. Mas, enfim, ao longo dos anos vem tendo políticas públicas que estão dando suporte e estruturando esse nicho tão importante da produção do setor agrícola, e que vem gerando alimento, trabalho, bem-estar, riqueza para o campo e bem-estar para essas pessoas, para as pessoas que trabalham e vivem no campo. E os municípios vêm incorporando essa prática também de gerar políticas públicas municipais para fomentar a agricultura familiar. Temos o exemplo aí de Aratiba, incentivando o plantio de erva mate, em Barra do Rio Azul, tem vários programas incentivando as pequenas propriedades, e mais recentemente foi inaugurado uma feira do agricultor, né, para que os produtores possam comercializar os seus produtos diretamente aí para a sua população, entre outros benefícios de incentivo para a cadeia suinícola, de avicultura, bovinocultura de leite, enfim. Mas ainda tem muito a que se fazer. Temos que avançar ainda mais nesse quesito, já que um dos grandes problemas hoje do campo é justamente a sucessão familiar. E que já vem sendo pensada e problematizada e sendo criada alternativas e informações, enfim, pelos órgãos que trabalham, as entidades que trabalham com o campo, em matéria, entre outros, Sutraf, enfim, várias entidades e organizações vêm trabalhando essa questão, CAPA, enfim, são várias as organizações que trabalham justamente a qualificação e fazer com que daquela atividade, a modernização daquela atividade e fazer com que haja a sucessão, porque sem a agricultura familiar, a gente fica realmente numa situação complicada, porque ela produz o alimento que chega à mesa, às nossas mesas. E, para finalizar, é importante ressaltar que muito vem sendo feito na região com relação a isso,
os prefeitos incorporaram, literalmente, eu falo bastante sobre isso, incorporaram o seu papel de fomentar e de ser uma alavanca, uma estrutura para os mais diversos segmentos dos municípios. E um deles é a agricultura familiar. E essas ações vêm dando suporte, estímulo e gerando uma parceria fundamental, eu diria, para que a sucessão familiar aconteça. Porque com as propriedades estruturadas, com o apoio do poder público municipal, as propriedades modernizadas, se gera um estímulo para que o jovem não venha para a cidade necessariamente e fique lá, tenha qualidade de vida, constitua a sua família e ali continue mais um ciclo produtivo de alimento, que é fundamental, essencial, para que a gente possa manter tanto a qualidade de vida no campo e também na cidade, para nós que vivemos aqui no meio urbano. Um bom dia e é isso aí. Chegou o momento dos destaques do Bom Dia impresso e digital. Você viu ao vivo no Minuto Bom Dia com Natan Bretenbach e revê agora no Bom Dia Notícias. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. A edição desta terça-feira traz na capa o inverno. A terça-feira, com chuva, antecipa a pior onda de frio do ano. Na coluna do Rodrigo Funardi, ele fala sobre um encontro de vários partidos e linhas ideológicas. Página 3, Pai e Filho, importante trabalho para a comunidade. Na 4 tem os colunistas de opinião e na 5, a equipe multiprofissional da URI promove reabilitação de pacientes do Alto Uruguai. Na página 6 tem o fato da foto e na 7, empresária prevê retomada lenta e gradativa do setor de eventos. Na página 8, ZB Estilo e na 9, Centro de Especialidades Odontológicas é referência em atendimento especializado da URI. Na página 10, terça-feira com chuva, precede pior onda de frio do ano. E na 11, região celebra o padroeiro dos colonos e motoristas. Na página 12, cantinho do tio Sadi para preservar a história em Charrua. E na página 13, em Barra do Rio Azul, o prefeito diz que vai apoiar e crescer junto com todos. Na página 14, eternizando momentos e lugares, tem os classificados do Bom Dia. Você confere aí também o caderno de variedades. E na segurança, bombeiros de São José do Ouro apresentam um caminhão revitalizado. Página 23, campanhas insuficientes de Grêmio Internacional no Brasileirão. Contra a capa do Bom Dia, Atlântico vence 2 partidas em 48 horas. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte aqui na TV Bom Dia agora com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Boa terça-feira para todo mundo. Quais são os destaques do esporte de hoje? Olha, decisão para o Grêmio na Copa do Brasil. O Internacional que, eliminado não só da Copa do Brasil, como também da Copa Libertadores da América, tem o Campeonato Brasileiro agora como uma prioridade. Então, só volta a jogar lá no sábado, no final de semana. O Grêmio hoje jogou no sábado, treinou no domingo, na segunda, na terça, que é hoje, fez o último treino e viajou, está em concentração, porque o jogo hoje é um jogo decisivo. É claro que o Grêmio tem que colocar todas as suas atenções no Campeonato Brasileiro, porque a situação é muito delicada. O Grêmio está na 19ª colocação, em 20º está Chapecoense, ou seja, o Grêmio está na vice-lanterna, estacionou na vice-lanterna, não conseguiu superar o América Mineiro, que é um adversário que vai brigar de forma direta com o Grêmio para escapar do rebaixamento, não conseguiu superar esse adversário jogando na Arena do Grêmio. Então o Campeonato Brasileiro é o que o Departamento de Futebol e o Felipão têm a maior preocupação. Agora o jogo de hoje contra o Vitória, que acontece lá no Estádio Barradão, em Salvador, na Bahia, é o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O próximo jogo acontece na próxima semana. A Copa do Brasil
não é a prioridade para o Felipão? Não é, ele mesmo já disse isso. Agora, daqui a pouco, se o Grêmio consegue vencer, mesmo por uma competição diferente, começa a dar um pouco de ânimo, um pouco mais de confiança para esse grupo de jogadores que tem essa carência em confiança para conseguir começar a estabelecer essa recuperação no Campeonato Brasileiro, que me parece que está indo a passos de formiga. O que eu posso dizer sobre o jogo de hoje? Não é um jogo tão difícil. Agora, a informação que foi dada na segunda-feira pelo repórter João Batista Filho é que há um descontentamento com 4 lideranças do grupo de jogadores do Grêmio, Jeromel, Kahneman, Diego Souza e Rafinha, que não estão gostando dessa intenção da direção e também, principalmente da comissão técnica, porque a direção está omissa nessa situação. A direção de colocar o Felipão, em colocar só jogadores novos. No último jogo foram 8 jogadores novos, tem colocado a base para assumir a responsabilidade e tem 4 jogadores aí, esses nomes que eu citei, que o João Batista Filho deu essa informação. Então, o vestiário do Grêmio está passando por um momento, não é tão saudável, não é saudável. Então isso afeta muito no Campeonato Brasileiro e disso eu não tenho dúvida. Quem sabe o jogo de hoje sirva para dar um pouquinho de ânimo, não só para o Grêmio, mas para a torcida principalmente. E o Internacional, Eric? O Internacional está nessa preparação então. Jogou o último jogo no domingo contra o Atlético Paranaense, perdeu. Foi justo, acho até que não foi tão justo. O Inter merecia ter feito um 2-2, é fato que o Internacional tem dado aula e demonstrado uma incompetência para marcar gols, cria, e na hora de finalizar, de ser eficiente no ataque, o Internacional não consegue guardar, joga então só no sábado, tem essa semana de preparação. A informação que circula no ambiente do Internacional é que o Edenilson disse que quer sair do Inter. Ele já tinha recebido uma proposta do time da Arábia Saudita, me parece que ainda não há algo tão aproximado do jogador, do clube e desse time árabe, porque eles estão com outros nomes aí no radar, mas o Edenilson já deixou claro para a direção que quer sair do Internacional e entende que o seu ciclo já acabou. A direção até fez uma proposta de aumento salarial para o jogador e ele não aceitou, até porque ele mesmo disse que alguns dos seus familiares estão recebendo ameaças. Todo mundo viu o retorno do Internacional lá de Curitiba para Porto Alegre, em que muitos torcedores foram lá botar dedo na cara do jogador. Se isso é certo ou não, eu não sei, também não vou julgar. É fato que o torcedor está na sua razão de fazer uma crítica ao clube. É claro que tem que respeitar uma linha e tem que ter um limite. O Edenilson é um grande jogador, no meu entendimento, cumpre um papel muito importante no meio-campo do Internacional, mas ele mesmo disse que tem o interesse de sair. Muito bem, vamos falar agora dos times aqui de Erechim, Ipiranga e Atlântico. Qual é a situação da nossa dupla? Vamos começar então pelo Atlântico. 2 enfrentamentos, um pela Liga Nacional e outro pelo Campeonato Gaúcho. Pela Liga Nacional venceu o Blumenau. Nos 2 jogos que fez contra o Blumenau na Liga Nacional, venceu os 2. Nesse jogo em Santa Catarina, viajou e venceu. Retornou pouco tempo, em questão de 48 horas, jogou pelo Campeonato Gaúcho. O nível é menor? Sim, mas o Atlântico entrou em quadra no Caldeirão do Galo e conseguiu vencer mais uma vez no Gauchão. São 6 jogos. Desses 6, são 5 vitórias. E um jogo em que o Atlântico acabou empatando. Ou seja, o Atlântico está invicto. Até agora não perdeu. O Campeonato Gaúcho do ano passado, o Atlântico deixou a desejar. E sim, eu compactuo com um campeonato importante para o Atlântico, quem sabe brigar. Porque a Liga, para ser bem sincero, eu acho que se o Atlântico conseguir conquistar essa Liga nesse ano ou chegar perto da semifinal, vai ser algo emblemático para o Atlântico, por essa comissão técnica, porque está muito difícil, muito competitiva. O Atlântico está em 4º, 2 pontos do Joinville, fica esperando um tropeço do Joinville para, quem sabe, alcançar essa 3ª colocação, mas eu acho bem difícil. Vamos falar sobre o Ipiranga, Leandro? Conversei com o presidente Adilson, reproduzimos o áudio que ele me mandou no programa Virando o Jogo de ontem, e a fala da direção pelo presidente Adilson é de que esse primeiro turno do Ipiranga se apresentou como a melhor campanha da história do clube em 6 anos de disputa do Campeonato Brasileiro Série C. Ótimo, merece elogios, o trabalho está sendo muito bom e o ambiente é muito bom. Agora, o que projetar para esse retorno? O Ipiranga vai ter mais jogos fora de casa, são 5, e 4 jogos dentro de casa. Ou seja, terá mais desafios fora, vai ser um pouco mais complicado. E a direção entende que será preciso, entende que estar em primeiro, na liderança do grupo, ou em 4º, não faz muita diferença. É preciso estar classificado para brigar pelo acesso.
Muito bem, vamos passar rapidamente agora pelas Olimpíadas, porque nós temos brasileiros que ganharam medalhas aí nessa madrugada. Como é que está o Brasil? É isso aí. De olímpico, depois eu volto. Mas agora pela manhã estava jogando a seleção feminina, ainda não temos o resultado desse jogo, a seleção feminina jogou. E primeira medalha de ouro para o Brasil no surf, medalha de gaúcho também na natação, isso no 200 metros. Teve a Kathleen Quadros, que acabou sendo derrotada, o Gabriel Medina, que também acabou sendo derrotado. Tudo isso no dia olímpico e mais ainda os destaques dessa terça e quarta-feira. Muito bem, obrigado, Eric, até a próxima. Um abraço, Leandro, para todo mundo também. Vamos agora com as informações da previsão do tempo. Vamos ver como é que fica o clima nesse tempo aí que promete muito frio. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O tempo prossegue nublado nesta terça-feira e ainda pode ter chuvas isoladas ao longo do dia. A aproximação de uma massa de ar frio de origem polar já começa a causar a queda das temperaturas, principalmente pela manhã. Vamos ver? Em Erechim, a mínima será de 5 graus e a máxima de 16. A umidade do ar ficará em 49% e pode chover cerca de 10 milímetros. Em Cruz Altense, a mínima será de 6 graus e a máxima de 17. E em Charrua, a mínima será de 5 graus e a máxima de 17. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, o meu colega já entrevistou um professor do Belas Artes para falar sobre a importância do teatro na cultura, principalmente nesse período de pandemia. Vamos rever juntos essa entrevista. Ator, professor, Bruno César começou no teatro aos 7 anos de idade, na Escola ID Tedesco Reale. Aos 11 anos, sua trajetória no Centro de Belas Artes, aqui de Erechim. Pisciano, passafundense e filho de erechinense, ele fez parte de algumas trupes, participando de festivais e turnês pelo estado. Formado em artes cênicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje ele compõe o quadro de professores do Centro de Belas Artes. O Bom Dia Entrevista de hoje tem como tema teatro. E quem vai conversar com a gente é o Bruno César. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou feliz para a gente bater esse papo hoje. Ah, que legal, Bruno. Olha só, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira como ator e também como professor aqui no Centro de Belas Artes. Então, é curioso porque eu comecei justamente no Belas Artes, estudando aos 11 anos, fiz o curso regular dos 11 até os 15. Aos 15 anos, ingressei numa companhia de teatro profissional aqui da cidade, o Teatro de Gaiola, que fazia principalmente espetáculos infantis. A gente viajou por grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Aos 18 anos, me mudei para Florianópolis, onde cursei artes cênicas na UFSC. Em Floripa, fiquei por 4 anos, trabalhando em companhias de lá, em grupos de estudos, de formação. Depois, trabalhei também um ano em São Paulo, também com teatro, aí já mais também para publicidade, figuração, mais para o audiovisual. Depois, voltei mais um ano para Floripa, também trabalhando com teatro, e desde 2017 voltei para cá. Tenho o meu grupo de teatro, que é a Noz Moscada, a companhia de teatro, e estou desde 2017 no Belas Artes. Então, voltei 10 anos depois para trabalhar como professor na escola. Ah, muito legal. Bruno, em 2019 você ganhou como melhor ator na categoria de adulto do Festival de Teatro aqui de Erechim, com a peça Aham. Pode falar um pouquinho da peça, de qual era o seu personagem, como é que funcionava lá? Posso, sim. O Aham é uma loucura, assim. Ela é uma peça de teatro contemporâneo de um carioca chamado Vinícius Calderoni. E ele basicamente conta a história de um casal que eles têm como brincadeira, quando eles estão na fila de algum lugar, eles ficam olhando para as pessoas que estão nessa fila e imaginando quem são essas pessoas. Eles têm uma brincadeira do tipo, acho que aquele é contador, eu acho que aquela é professora. E eles estão na fila de um concerto de violoncelo e eles começam a embarcar nessa jornada e começam a interpretar essas pessoas que eles acham que sabem a vida delas. E isso explode, a peça vira uma loucura, chega uma hora que você não sabe mais se realmente você está vendo os personagens ou se ainda é o casal. Então é um personagem, mas que vai se desdobrando em vários nessa brincadeira que eles têm entre eles de achar que
que conhecem as pessoas que estão na fila com eles. E ter a Bruna junto, isso, né? Isso, eu e a Bruna Bittencourt. Ah, que legal. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as aulas de teatro, né? A gente entende que o teatro ele é uma arte bastante comunitária, que precisa do público, de certa forma, da aglomeração. Eu queria saber como é que se deu as suas aulas ao Belas Artes em meio à pandemia, assim, como é que foi o seu trabalho com a Belas Artes como professor e também como ator, o seu trabalho à parte? Olha, você que eu sei que faz teatro, já fez teatro, é ator, ou quem estiver assistindo que é do teatro, é da dança, sabe que são atividades que o contato ele é muito necessário. Sim. Então, desde o momento da cena, mas também o momento da preparação, o contato ele faz parte da preparação do ator. Então, foi bem desafiador, tem sido muito desafiador. Muitos exercícios tiveram que ser adaptados, muitos até cortados, porque você tiraria completamente a natureza do exercício se você tirasse o toque dele. E agora a gente está passando por um segundo momento que agora a gente está começando a pensar nas apresentações. Então é toda uma problemática. Essa semana a gente teve um primeiro experimento que a gente fez com os alunos numa cena de máscara, sem falas. Então tem sido um desafio, assim, tanto para eles quanto para a gente. Com as turmas reduzidas, todos os protocolos. Entendi, era só uma performance, né? Eu acho que eu cheguei a ver um pedacinho dela, foi no Centro Cultural. Isso. Foi durante uma formação de professores ali do Belas Artes. Então todas as áreas tiveram uma oportunidade de fazer esse primeiro experimento, como é que é fazer uma cena nessa era pandêmica, né, que a gente pode dizer. Ah, tá. Já pegando esse gancho, Bruno, eu tenho saudades das apresentações do Belas, assim, do Belas Artes. E sei que muita gente que acompanha o Belas também tem, sabe? Você que está mais pertinho lá do Belas, você sabe dizer para nós se a gente pode esperar alguma apresentação com relação ao teatro esse ano, que venha do Belas? Pode sim. Ainda não consigo te dar certeza se a gente vai fazer algo no virtual, se a gente vai fazer presencial ou se a gente vai mesclar os dois, mas a gente tem, graças às deusas, tem baixado o número de casos, de mortes, então a gente agora está começando a pensar justamente como que a gente vai voltar a ter essas apresentações. Acredito e espero que até o final do ano a gente vai ter sim alguma coisa, ou no modelo híbrido, ou em uma das formas de se fazer. Ah, bem legal. Bruno, eu sei que você tem uma página no Instagram, né, onde você escreve sobre o que você sente. Eu acabei lendo os seus textos e tal, e um dos seus textos é descrito sobre dois adolescentes, que um vai falar sobre ansiedade e outro sobre crise de pânico, né? Eu gostaria de saber como o teatro, em tempos onde a ansiedade ela é tão presente na vida da criança, do adolescente, eu queria saber como que o teatro pode contribuir com uma melhora, assim. Eu acho que o teatro, assim como todas as artes, ele pode te formar por dois caminhos. Ele pode te formar tanto quanto um profissional, dependendo do seu foco, do curso que você fizer, como ator, como professor, como diretor, mas ele tem um outro lado humano, querendo ou não, o teatro é um encontro entre pessoas. E é bom entender que teatro não é terapia, são duas coisas diferentes, mas é obviamente que você vai trabalhar com pontos. Então, por exemplo, para dar um exemplo bem prático, muitas vezes os alunos vão dramatizar situações da vida deles. Então, nessa dramatização, você, ao mesmo tempo que você está se interpretando, você também consegue analisar aquele fato que está acontecendo. E isso traz inúmeros benefícios, assim. E tem sido bem comum os alunos trazerem esses relatos de estar passando por períodos de ansiedade, de depressão. E, embora o teatro não é a terapia, eu acho que ele pode ser um caminho maravilhoso para tentar entender, tentar colocar para fora esse problema que está acontecendo com eles. Muito bom, muito bom. Bruno, quais são as suas expectativas assim, para o pós-pandemia, com relação a você como ator, com relação a você como professor? Agora o Belas Artes é o centro também, tem o prédio que a gente está esperando, essa coisa nova. Quais são as suas expectativas, assim? São muitas, muitas mesmo, assim. Como ator, eu espero que a gente volte logo. Eu acho que a gente, como artista, tem que aprender que o online não vai sair. Mesmo que a gente volte naquele ideal de sociedade que a gente tinha, de todo mundo junto, eu acho que é bom que a gente, como artista, saia da acomodação e a gente vai ter que incorporar o online. Mas a gente tem saudade de uma aglomeração, eu espero poder ter isso de novo. E com o Centro de Belas Artes, eu acho que muitas mudanças virão por aí, tanto em questão de cursos, do ensino, mas também das apresentações, e eu acho que as coisas tendem a melhorar.
Tendem a melhorar. Tu tem uma nova peça, um novo produto? O que você está produzindo com alguém? Tenho. A gente está ensaiando, eu, a Bruna Bittencourt e o Gabriel Vivan Soares, da companhia Noz Moscada. A gente está ensaiando uma peça chamada Deixa Eu Te Contar, que ela ganhou o edital FAACE aqui da Prefeitura Municipal de Erechim. Ela estrearia ano passado, teria estreado, e por conta da pandemia a gente teve que adiar. E é uma peça onde a gente entrevistou moradores do Lar dos Velhinhos. Então a gente conheceu entre 40 e 50 moradores do Lar dos Velhinhos, selecionamos 12 e na peça agora nós contamos a história de 9 idosos. Então é uma peça bem bacana e se as deusas do teatro permitirem, e quem sabe até o final do ano fazer uma apresentação com o público mesmo que seja reduzido. Eu vou Então, Bárbara, olha só, eu queria saber de você, para finalizar agora, assim, eu assisti o Bom Dia Entrevista, gostei de teatro, quero saber, não posso entrar para o Belas porque até acabaram as inscrições, as matrículas e tal, mas se tem alguma dica de livro, peças que a pessoa pode estar procurando? Tenho sim, vou passar 2 dicas. Uma que eu até passei para os meus alunos esses dias, que é um site muito bacana que chama espetáculosonline.com. Tem mais de 80 espetáculos adultos, mais de 30 infantis, e ele tem uma curadoria, então não é qualquer espetáculo que entra lá. É uma plataforma bem legal, totalmente gratuita para quem quer assistir teatro, quer conhecer companhias importantes aqui do Brasil. E um livro que eu sempre indico para quem quer ser ator ou quer se aprofundar é O Ator Invisível, do Yoshi Oida, que é um ator japonês, porque ele é um livro ao mesmo tempo muito simples, muito curtinho, mas muito profundo sobre a arte do ator. Então, acho que eu daria essas 2 dicas para quem quer embarcar no caminho do ator e no caminho do teatro. Muito bem, né, gente? Olha, hoje, 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista para você, viu? O nosso assunto de hoje é cinema. Você sabe como é que tá o cinema aqui de Erechim? Não perca, logo mais, às 8 da noite, Taine do Carmo recebe os representantes do cinema aqui de Erechim. Não perca. E olha, o nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Vá lá, visite, siga a gente, se inscreva nos nossos canais nas redes sociais. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o Direto da Redação. A gente se encontra lá com mais informações. Amanhã, ao meio-dia, eu te espero aqui com mais notícias. Até mais. Tchau, tchau.